Olá pessoal, sejam bem-vindos. Ibovespa fechou ontem aos 106 mil pontos, uma alta aí de 2,03%, após ter se animado com a PEC da transição. Então vou mostrar nesse vídeo aqui como está a carteira pública e quais empresas estou aportando, com direito a aporte nesse vídeo. Então fica até o final que vai ter bastante coisa. Então ontem na Câmara dos Deputados foi aprovada em primeiro turno uma versão mais enxuta, como eles estão chamando, da PEC da transição, mesmo que mantendo a elevação do teto de gastos em 145 bilhões e 23 bilhões em receitas extraordinárias, no caso investimentos, mas com prazo de 1 ano para elevação do teto, ante 2 anos que queria o governo PT. Então as mudanças na PEC da transição feitas na Câmara foram recebidas com otimismo pelo mercado. O Ibovespa subiu ontem 2,03% a 106 mil pontos e o dólar caiu 1,76%, cotado a R$ 5,19. Então, com a desidratação da proposta, que passou a prever o estouro de 168 bilhões, 145 bilhões mais 23 bilhões em investimentos, por um prazo de vigência de 1 ano em vez de 2 anos. Então, com a desidratação da proposta, que passou a prever o estouro de 168 bilhões, 145 bilhões mais 23 bilhões em investimentos, por um prazo de vigência de 1 ano em vez de 2 anos. Como foi aprovado no Senado, hoje o Ibovespa subia mais 0,24% até as 2,25 para 107 mil pontos, e o dólar valia R$ 5,18. Então a proposta original previa um montante de quase 200 bilhões de reais de estouro do teto de gastos a cada um dos 4 anos de mandato. Depois foi reduzido para 168 bilhões por 2 anos, conseguindo aprovação no Senado na semana passada. Mas ainda encontrava resistência na Câmara, que por fim reduziu o prazo para 1 ano, conseguindo 331 votos favoráveis e 168 contrários na votação em primeiro turno. Para o estrategista da RB Investimentos, Gustavo Cruz, a proposta ainda não é a esperada pelo mercado, que calculava um valor de 70 bilhões de reais para pagamento do Bolsa Família, mas é melhor do que as propostas iniciais. Então por isso que o mercado se animou. O que era previsto aí, o que eles tinham pedido era 200 bilhões, então foi aprovado 145 mais os 23 e com um prazo de apenas 1 ano. Então por isso todo esse ânimo do mercado. Claro que eles foram espertos, pediram lá em cima para ser aprovado essa quantia de 145, que já é bem acima do que o mercado esperava, que era 70. Mas assim fez parecer que não foi tanto assim. E isso lembra a frase do Milton Friedman: nada é tão permanente como um programa temporário de governo. Então, com tudo isso e com o mercado reagindo positivamente, o dólar teve uma queda aí nesses 2 dias. Hoje o Ibovespa fechou aos 107 mil pontos, com o mercado reagindo positivamente a essa PEC. Fora os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta quarta-feira, 21. Melhor do sentimento dos investidores, impulsionado pelos resultados da Nike e da FedEx, que subiram no aftermarket. As ações da Nike dispararam 12% depois que a fabricante de roupas superou as expectativas de Wall Street para lucros e receitas no trimestre. Enquanto isso, a FedEx subiu 3% após superar as estimativas para o lucro por ação. A gigante de entregas, no entanto, reportou receita abaixo das expectativas. Então a melhora do sentimento dos investidores americanos, impulsionados aí pelos resultados que superaram as expectativas da Nike e da FedEx. O S&P subia hoje 1,53%. Então agora vamos a uma das partes mais esperadas do vídeo, que é a carteira do canal. Aqui, como podemos ver, a carteira sempre teve um bom rendimento. Aqui caiu um pouco, contudo
essa euforia do mercado com essa questão política. Como podemos ver aqui, o IPCA, que é o índice de preços do consumidor, vinha caindo. Aí conforme pararam de elevar as taxas de juros, o IPCA começou a subir novamente. Por isso teve uma nova elevação nas taxas de juros e, pelo visto, essa inflação é bem persistente. Então o que podemos ver é que não faz sentido uma diminuição nas taxas de juros assim tão cedo. Aqui em ativos podemos ver a composição da carteira. Temos hoje Klabin com 13,85% na carteira. Lembrando que essas porcentagens elas flutuam muito no início da carteira, quando se está montando uma carteira. Sem falar que às vezes não é a questão só do aporte, se a empresa se valorizar, automaticamente ela vai aumentar a posição na carteira. Isso serve ao contrário também, quando a empresa tem uma rentabilidade negativa expressiva, ela vai diminuir a porcentagem na carteira também. E vindo mais para baixo aqui podemos ver as empresas que estão com menor composição na carteira. E a empresa que fez o aporte hoje foi a Rumo, código Raio 3. A Rumo, que é uma empresa do setor logístico ferroviário. Então acabei aumentando a posição nela. Então vou mostrar alguns dados aqui sobre ela. Então vou mostrar aqui alguns dados da divulgação de resultados do terceiro trimestre da empresa. Então a empresa reportou um recorde de 20,3 bilhões de TEU, que são toneladas úteis transportadas por quilômetro, 23,8% acima do mesmo período do ano passado. Então coloquei aqui fonte sólida e perene, são commodities agrícolas. A estimativa da safra de grãos do Brasil para 2022 foi de 270 milhões de toneladas e para o próximo ciclo 2022/2023 as estimativas mostram um crescimento de 15%, chegando a 313 milhões de toneladas. Então todo esse crescimento expressivo demanda transporte, o que leva a um crescimento da companhia. Então a empresa serve como uma ligação entre o agro e a indústria. Então ela acaba fazendo parte de todo esse processo aí do agro. A empresa teve um crescimento no market share. Para quem não sabe, market share é participação de mercado. Então ela aumentou a sua participação de mercado no Mato Grosso, chegando a 42,9% de participação de mercado no terceiro trimestre de 2022. Então vale ressaltar aqui que o Mato Grosso produz cerca de 41 milhões de toneladas de soja, sendo o maior produtor do país. Ela teve também um crescimento de market share em Goiás de 27,2% e um crescimento em Portos do Sul de 29,6%. Consequência do aumento dos valores, maior produção de grãos, período de exportação e melhora na performance operacional. Com tudo isso, a companhia totalizou uma receita líquida de 2,951 milhões no trimestre, mais 50,1%, quando comparado aí com o terceiro trimestre de 2021. Crescimento ocorrido tanto pelo aumento de volume, como também pelo incremento de 23,2% na tarifa. O EBITDA também teve um aumento considerável, alcançando o valor de 1,429 milhões, mais 58,2% comparado ao terceiro trimestre de 2021, finalizando o trimestre com uma margem EBITDA de 48,4%, 2,4 pontos percentuais versus o terceiro trimestre de 2021. Então vale ressaltar um destaque aqui também para o ganho de 5% que a companhia obteve em eficiência energética, que aliviou parcialmente o aumento do custo do combustível, que foi de 68%.
Podemos ver alguns dados interessantes dos resultados financeiros da companhia. Estamos aqui com a aplicação que foi feita. Comprei hoje 163 unidades de ações da Rumo, com uma cotação a R$ 18,50. Beleza? Então vamos ver como ficou a composição aqui da carteira. Então, obviamente, a Rumo agora está liderando a carteira com a posição de 37% da carteira. Mas conforme eu vou aportando nas outras empresas, isso vai rebalanceando. Então, em momento algum, eu vou deixar que uma empresa permaneça com esse percentual na carteira, com essa porcentagem na carteira. Aqui é como se eu perdesse esse valor inteiro. Se a empresa falisse, eu perderia 37% da carteira. Então, por isso a gente vai rebalanceando em outros ativos. Então, depois de fazer a consolidação da carteira, então aqui, como podemos ver, a aplicação de R$ 3.015,50. Foram 163 ações ao preço de R$ 18,50. Já tínhamos feito, a outra aplicação no dia 8/8. Então estamos aqui com 177 unidades de ações da Rumo, a um preço médio de R$ 18,49. Então o vídeo de hoje era isso aí, espero que tenham gostado, valeu e até o próximo vídeo.